intenção que o Espírito Santo estava atrás, porque ele obrigou Jesus a entrar no deserto. Esse impeliu, ou impulsionou, é quando a pessoa está atrás, impulsionando, obrigando, esforçando. Ao invés de Marcos escrever que o Espírito Santo estava na frente de Jesus entrando no deserto primeiro, a Bíblia, ou Marcos vai escrever agora, o Espírito Santo estava atrás de Jesus. Isso aqui, irmãos, é o significado das palavras, é a Bíblia dizendo. Marcos vai relatar que o Espírito Santo estava atrás de Jesus. Só que Lucas, irmãos, vai escrever diferente. Lucas não vai escrever nem conduzido, nem impelido. Lucas vai escrever levado. E esse levado aqui é transportado ou carregado. Ou seja, dá a intenção ou de que o Espírito Santo estava do lado de Jesus ou estava levando ele no colo. Olha, irmãos, como é que é interessante. Marcos vai dizer, Mateus vai dizer que o Espírito Santo estava na frente. Dizendo assim, ó, Jesus, pode vir que eu estou indo na frente. Eu estou indo preparar caminho. Antes mesmo de você entrar, eu vou entrar. Porque assim, irmãos, tem luta que a gente vê, antes mesmo da gente entrar, Deus já entra nela. Oh, glória, aleluia. Deus já prepara caminho. Em nome de Jesus. E tem até um menino da terceira que está dizendo que Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Glória a Deus. Irmãos, em certas situações da nossa vida, aleluia. É Deus colocando o pé primeiro e dizendo assim, creio, agora você pode vir, porque eu já preparei o caminho. Oh, glória. Só que em contrapartida, existem certos momentos, irmãos, que tem lugares que a gente não quer ir. Aí o que Deus faz? Deus, ele, ao invés de estar na frente, agora ele vai para trás da gente. Por quê? Existem alguns lugares que a gente precisa de ir, que a gente tem que ir, porque Deus tem propósito nisso. A gente, às vezes, por obediência, a gente não vai. Aí Deus diz assim, já é que não está querendo ir por bem, de uma certa forma você vai. Aí Deus sai da frente, ele vai para trás. Aí é quando Deus começa a nos dar um mãozinho. É, Deus. Porque tem situação na nossa vida, irmão, se não for empurrado, a gente não vai. Aí o Marcos está dizendo isso aqui. Que o Espírito Santo vai atrás de Jesus, empurrando, impulsionando ele, irmãos. De uma certa, entre aspas, obrigando Jesus a entrar no deserto. Agora Lucas vai dizer que Jesus foi transportado ou carregado. Da intenção de que o Espírito Santo estava só, ou de mãos dadas com Jesus, ou então segurando Jesus no colo. E às vezes, irmãos, a gente se sente dessa mesma maneira. Tem dia que a gente não tem força para caminhar. Tem dia que a gente não tem força. Eu vou falar, não tem força para vir na igreja. Tem dia que acontece isso. Tem dia que o arado, irmãos, ali no finalzinho da tarde, o arado está tão pesado, para voltar aí de novo para o lugar, está tão pesado que a gente fala assim, eu vou deixar esse arado aqui mesmo e vou embora. Vou deixar no meio. Dá vontade de... Dá vontade de... Matando um no outro, o outro faz. Só que Jesus escolheu por nós, irmãos. Tem dia que vai estar doído. Tem dia que a gente vai pensar em deixar a ferramenta. Tem dia que a gente vai pensar em abandonar. Tem dia que a gente vai fazer campanha para Deus às vezes tirar alguns carros, algumas coisas da nossa vida. Tem dias, irmãos, que a gente vai estar arrebentado. Mas o Espírito Santo, ele estava, irmãos, carregando Jesus no colo, então estamos dados com ele. Aí é nesse momento, irmãos, quando a gente já chega no nosso limite, quando a gente diz, ó, eu vou deixar o arado, eu vou recuar ou retroceder, aí vem sempre aquela coisa. Aí Deus usa, sempre Deus usa alguém. Aí é Deus ou nos pegando no colo e dizendo só, você vai entrar no deserto. Oh, Deus. Aí ele coloca a gente lá no deserto. Porque lá no deserto, ele nos mostra algumas coisas, irmãos, que fora de lá a gente não consegue visualizar. Verdade. Às vezes, fora do deserto, irmãos, é tantos entretenimentos que tem, que às vezes a gente está tão intertido com as coisas, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes é tanta coisa que a gente tem no nosso dia a dia, irmãos, se Deus não levar a gente para o deserto, a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Misericórdia, Jesus. Por quê? Porque lá no deserto, irmãos, por muitas vezes, não tem amigo. Não tem. Lá no deserto a gente não ouve a voz de amigo. Lá no deserto, irmãos, às vezes a gente não tem uma palavra de conforto, que a gente não queria, às vezes, ouvir de alguma pessoa. Lá no deserto não tem. Lá no deserto não tem esses entretenimentos, irmãos. Por muitas vezes lá no deserto é aquela brisa assim suave. Ah, quem dera. De dia, muito quente, mas de noite, muito frio. Oh, Pai. E às vezes Deus, irmãos, nos leva para o deserto, sabe para quê? Porque em alguns momentos a gente precisa da calmaria, irmãos, para a gente ouvir a voz dele. Oh, glória. Para a gente voltar a ouvir a voz dele.
E às vezes a gente não quer ir, mas ele vai para trás da gente e diz: não, você vai. Porque lá dentro do deserto eu preciso te mostrar algumas coisas. Por muitas vezes ele vai nos guiando, por muitas vezes ele vai nos impelindo ou impulsionando, e algumas das vezes, irmãos, ele vai nos transportando ou nos carregando. Sabe quando a gente leva o nosso filho para a escola? A gente leva. E geralmente a gente vai passando de mão dadas com ele. A gente está levando. Ele está do nosso lado. Às vezes vem um carro e a gente fala assim: filho, peraí, seu carro, presta atenção. Às vezes ele quer dar um passinho a mais para correr, aí você vai e dá um apertozinho de mão nele assim. Só aquele aperto de mão você já sabe o que é. Eu não posso andar sem a presença do meu pai aqui agora. Porque se eu andar, ele me. E Jesus, irmãos, ele está sempre do nosso lado. Às vezes a gente pensa que ele nos leva no deserto para nos destruir, para nos abater. Mas quando ele nos leva lá dentro do deserto, é porque ele tem propósitos na nossa vida. Não pense que Jesus, irmãos, vai levar a gente para o deserto só com propósito. Ele só leva a gente para o deserto com propósito. A Bíblia mostra Jesus tendo tentado com o diabo no deserto e vencê-lo. Para nós vermos que também podemos vencer em nome de Jesus. Oh, glória. Isso aqui é para vocês, para nós, essa palavra. Você pode ter algumas guerras sendo travadas em sua vida, nesse momento. Mas eu te digo, Deus está ao seu lado. Amém. Às vezes vocês chegam nessa noite com algumas provas, talvez problemas muito difíceis, mas nós possamos saber, existe alguém batalhando conosco. Oh, glória. Essa palavra aqui são palavras conhecidas, Mateus 28, 20, a parte B. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João 16, 33.